Você já percebeu que em qualquer área da vida, negócios, carreira, relacionamentos ou até na sua própria família, quem domina a arte de negociação quase sempre sai na frente? Hoje eu vou te mostrar como os maiores negociadores do mundo pensam, como conseguem o que querem sem destruir relacionamentos e como você também pode aplicar essas técnicas ainda hoje. Então, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje aqui pode mudar completamente a sua forma de lidar com pessoas, fechar acordos e conquistar grandes oportunidades na vida. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que precise aprender a negociar melhor e, claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Bom, agora vamos direto ao assunto. Eu vou começar falando a verdade sobre negociação. Negociação não é guerra, não é duelo, não é sobre quem vence ou quem perde. E aqui vai uma verdade dura. Se no final de uma negociação você sai se perguntando quem ganhou, na prática, eu garanto, você já perdeu. Por quê? Porque negociar não é um jogo de soma zero, em que um lado conquista e o outro lado automaticamente perde. Negociação de verdade é a arte de encontrar soluções criativas e inteligentes que funcionem para os dois lados, que preservem o relacionamento e ainda gerem valor real no longo prazo. Infelizmente, muita gente encara a negociação como um verdadeiro campo de batalha. O pensamento comum é, se eu ceder, eu perdi. Agora, se eu fizer ele ceder, eu ganhei. Essa visão simplista gera atritos desnecessários, desgasta parcerias, impede a construção de resultados duradouros. Os melhores negociadores, aqueles que realmente conquistam espaço e crescem, sabem que o objetivo não é esmagar o outro, mas sim descobrir pontos de convergência e alinhar interesses. Para você entender isso melhor, eu vou dar alguns exemplos práticos. Imagine dois homens discutindo dentro de uma biblioteca. Um quer abrir a janela para entrar ar fresco, o outro insiste em mantê-la fechada porque o vento espalha os papéis. Qual seria a solução imediata? Talvez deixar a janela meio aberta? Mas convenhamos, isso não agradaria a nenhum dos dois. O primeiro teria menos ar do que queria e o segundo continuaria incomodado com eventualmente papéis voando. Foi aí que o bibliotecário pensou fora da caixa. Abriu uma janela em outra sala, permitindo a entrada de ar fresco sem bagunçar os papéis. Resultado, os dois saíram satisfeitos. Outro exemplo. Imagine dois irmãos discutindo sobre como dividir um bolo. O pai tenta cortar de maneira justa, mas não importa o que faça, sempre um deles acha que o outro ficou com a parte maior. A solução foi genial e simples. Um corta e o outro escolhe primeiro. Dessa forma, quem corta tem interesse em fazer fatias realmente iguais, já que não sabe qual vai ficar para si. Justiça automática, sem ressentimentos. Mais um exemplo. Imagine dois filhos brigando por uma laranja. O pai, na pressa de resolver, corta no meio e dá metade para cada um. Mas veja o desperdício. Um queria apenas comer a fruta, jogou a casca fora. O outro queria a casca para usar numa receita, jogou a fruta fora. Resultado, ambos ficaram só com 50% do que realmente desejavam, quando poderiam ter tido 100%. Bastava o pai fazer a pergunta certa: por que você quer a laranja? Se tivesse entendido a necessidade de cada um, poderia entregar exatamente o que cada filho queria, sem perdas. Moral da história: negociar não é simplesmente dividir no meio para que ninguém reclame. Negociar é descobrir o que realmente importa para cada lado e, a partir disso, construir soluções que maximizem os ganhos de todos os envolvidos. Essa é a diferença entre uma negociação comum e uma negociação de alto nível. Para que você fique mais preparado para negociações, eu vou compartilhar com você alguns passos básicos que vão te ajudar muito. Vamos lá. O primeiro passo é foque em interesses, não em posições. Eu vou explicar. No Brasil e em muitos lugares do mundo, as negociações ainda são conduzidas de forma superficial. É muito comum ouvir frases como "quero desconto" ou "eu não vou abaixar o preço". Essas falas são posições, exigências diretas, fechadas, que não abrem espaço para diálogo ou criatividade. O problema é que quando as partes ficam presas apenas a posições, a negociação vira um cabo de guerra assim, cada lado puxando para o seu lado até que alguém ceda, quase sempre insatisfeito. Mas existe um caminho muito mais inteligente: descobrir os interesses que estão por trás dessas posições.
A posição é o que a pessoa quer. O interesse é o porquê ela quer aquilo. E é justamente no interesse que se esconde a oportunidade de criar soluções de valor. Pense em um cliente que insiste em pedir desconto. À primeira vista, pode parecer que ele está apenas tentando pagar menos. Mas ao investigar, você pode perceber que o interesse real dele é ter segurança de que está fazendo um bom negócio. Ele não quer sentir que jogou dinheiro fora. Da mesma forma, quando um funcionário pede aumento de salário, pode ser que o interesse não seja apenas mais dinheiro, mas sim ter mais tempo livre, reconhecimento ou qualidade de vida. Se a negociação ficar apenas no valor, provavelmente haverá conflito. Mas se o gestor entender o interesse, pode propor soluções diferentes, como home office, flexibilidade de horário, participação em projetos estratégicos ou até bônus de desempenho. Esse é o segredo. Quando olhamos apenas para posições, o jogo é limitado, mas quando revelamos os interesses, o leque de soluções se multiplica. Um exemplo famoso disso vem de Jeff Bezos, fundador da Amazon. No início da empresa, ele negociava incansavelmente com fornecedores, exigindo preços mais baixos. A posição parecia simples: preciso de preço baixo. Mas ao explicar seu verdadeiro interesse, levar o maior valor possível ao cliente final, Bezos conseguiu muito mais do que desconto. Muitos fornecedores passaram a oferecer condições especiais, prazos de pagamento diferenciados para ele, exclusividades e até muitas vezes prioridade em lançamentos de produtos. O resultado? Todos ganharam: a Amazon, os fornecedores e principalmente os clientes da Amazon. Esse tipo de negociação focada em interesses cria alianças no lugar de atritos. Ao invés de alguém sair perdendo, todos encontram uma forma de sair ganhando, muito melhor. E aqui vai uma dica prática valiosa. Na sua próxima negociação, ao invés de reagir diretamente à posição da outra parte, faça a pergunta mágica: por que isso é importante para você? E não pergunte só uma vez, repita 3 vezes, de formas diferentes. A cada resposta você vai cavar mais fundo e descobrir camadas de interesse que estavam escondidas. Você vai se surpreender, eu garanto. Em muitos casos, o que parecia um impasse intransponível vira uma oportunidade criativa. E lembre-se, negociar não é bater de frente em posições, mas abrir portas para entender interesses. Quem domina essa habilidade se diferencia como líder, empreendedor e principalmente estrategista. Bom, o segundo passo é: use padrões justos e objetivos. Um dos maiores erros em qualquer negociação é transformá-la em uma disputa de vontades. Quando cada lado insiste apenas em sua própria opinião, o diálogo rapidamente se transforma em briga. Um empurra de um lado, o outro resiste do outro e ninguém chega a lugar algum. Mas existe uma forma muito mais inteligente de conduzir esse processo: usar padrões objetivos como referência. Eu vou explicar. Quando você tira a discussão do campo da opinião e leva para o campo dos fatos, a negociação muda de tom. Deixa de ser um embate pessoal e passa a ser uma conversa fundamentada, quase como se os dois lados estivessem apenas interpretando dados já existentes. Veja esse exemplo. Imagine que você está vendendo seu carro e pede 50 mil reais. O comprador, por sua vez, oferece 40 mil. Se você insistir apenas com frases do tipo "porque eu quero esse valor e pronto", o resultado será uma disputa sem fim. Mas se você chega preparado, apresenta a tabela FIPE, um laudo mecânico atestando a qualidade do carro e ainda alguns anúncios de veículos similares com preços próximos ao seu, a situação muda. Você não está mais dizendo apenas o que deseja. Você está se apoiando em referências reconhecidas como justas. Isso aumenta a credibilidade e abre espaço para um acordo mais equilibrado. Essa é justamente a diferença entre a minha vontade e um padrão justo. A primeira gera conflito, a segunda gera confiança. Esse princípio também é fundamental em contratos e grandes negociações. Bill Gates, por exemplo, nos primórdios da Microsoft, sempre buscava padrões objetivos para conduzir suas conversas com parceiros e fornecedores. Ele frequentemente dizia: vamos olhar o que o mercado paga, o que a lei exige, o que a tecnologia entrega nesse momento. Essa postura transformava negociações que poderiam ser tensas em discussões racionais técnicas com menos espaço para desgastes pessoais. E é isso que separa negociadores amadores dos profissionais.
O amador entra com base no eu acho, o profissional chega com base no que os fatos mostram. E aqui vai uma dica bem prática para você. Antes da sua próxima negociação, dedique tempo para se preparar. Liste pelo menos 3 referências externas que sustentem o seu argumento. Pode ser, como eu falei, uma tabela oficial, como a tabela FIPE no caso dos carros, um dado de mercado atualizado, um parecer técnico ou uma opinião de um especialista, ou até mesmo um comparativo legal ou um contrato que estabeleça limites e padrões. Tem que ser algo prático, fundamentado. Quando você fundamenta sua fala em critérios justos, não só fortalece a sua posição, mas também reduz a resistência da outra parte. Afinal, é muito mais difícil discordar de fatos reconhecidos do que de uma simples opinião pessoal, claro. Lembre-se, negociar com padrões objetivos não elimina o conflito, mas transforma a disputa em uma busca conjunta pelo que é justo. E é exatamente assim que os grandes líderes e empreendedores bilionários conduzem seus acordos, com base em fatos, não em achismos. Bom, agora vamos ver o terceiro passo, que é crie opções de ganho mútuo. Quando a maioria das pessoas pensa em negociação, imagina uma disputa em que um ganha e outro perde, né? O clássico, se eu levei vantagem, o outro saiu prejudicado. Mas os grandes negociadores enxergam o jogo de forma completamente diferente. Para eles, um bom acordo não é 50-50, e sim 100 e 100. Vamos voltar ao exemplo da laranja. 2 irmãos brigavam porque ambos queriam a mesma fruta. O pai, tentando ser justo, cortou ao meio e entregou metade para cada um. Só que um queria a polpa para comer e o outro queria apenas a casca para usar em um bolo. No final, ambos saíram com apenas 50% do que desejavam, quando poderiam ter saído com 100%. Se alguém tivesse feito a pergunta certa, que é o porquê você quer a laranja, entendeu? Essa é a essência do ganho mútuo. Criar soluções que não parecem óbvias, mas que atendem plenamente aos interesses de cada lado. Na prática, isso exige imaginação e disposição para pensar fora da caixa. Um ótimo exemplo aconteceu com um pequeno restaurante de bairro que precisava atrair mais clientes, mas não tinha dinheiro para investir em propaganda. O dono poderia ter tentado panfletagem, promoções arriscadas ou até se endividado em anúncios, mas escolheu um caminho mais criativo. Procurou uma academia próxima e propôs uma parceria. O acordo foi simples: a academia entregaria aos novos alunos um voucher de desconto para usar no restaurante. Em troca, o restaurante ofereceria refeições gratuitas para os instrutores da academia. O resultado foi maravilhoso. O restaurante ganhou novos clientes sem gastar 1 centavo em publicidade e a academia passou a oferecer um benefício extra para quem fechava a matrícula, o que aumentava suas vendas. Uma típica situação de ganha-ganha. Negociadores de elite entendem que muitas vezes as diferenças entre as partes não são obstáculos, mas sim a chave da solução. Cada lado valoriza coisas diferentes e é justamente nessa diferença que surgem as melhores oportunidades. Antes da sua próxima negociação, sente-se com papel e caneta e anote pelo menos 5 alternativas criativas que poderiam atender as duas partes. Não importa se parecem absurdas num primeiro momento. Muitas vezes é justamente a ideia estranha e absurda que acaba se transformando na solução perfeita. Pense assim: se a sua primeira opção é um desconto, qual poderia ser a segunda? Um prazo maior? Um bônus agregado? Uma parceria futura? Um acesso exclusivo? Uma troca de serviços? Quanto mais opções você gerar, maior será a chance de encontrar aquela que faz sentido para os dois lados. E lembre-se, grandes negócios raramente nascem de um corte de 50-50. Eles nascem de soluções ousadas que parecem impossíveis, mas que, quando colocadas em prática, deixam cada lado com o que realmente queria desde o início. Agora, vamos ver o quarto passo. Separe pessoas do problema. Um dos maiores erros em qualquer negociação é confundir quem está à mesa com o problema que precisa ser resolvido. Quando deixamos que o fator emocional tome conta, é fácil cair na armadilha de transformar o outro em inimigo e a partir daí tudo vira ataque pessoal, ressentimento e desgaste do relacionamento. O resultado acaba sendo que muitas negociações promissoras acabam ruindo, não porque a solução era impossível, mas porque as pessoas não souberam separar a relação do problema.
Negociadores de elite sabem que emoção turva a clareza. Eles entendem que por mais acalorada que seja a discussão, o desafio está na mesa, não no coração de quem participa. Um grande exemplo disso vem de Steve Jobs. Ele tinha fama de ser duríssimo em negociações e revisões de produto. Jobs não aceitava mais ou menos, ele era implacável em cobrar excelência. Mas repare, suas críticas nunca eram dirigidas à pessoa, e sim àquilo que estava sendo apresentado. Ele não dizia você não presta, mas sim esse design não está bom o suficiente, não é isso que eu quero. Isso mantinha a equipe engajada, mesmo diante da pressão. O alvo era sempre o problema, não quem estava diante dele. Esse comportamento é fundamental, porque mantém o relacionamento mais saudável, mesmo quando há divergências duras. Se você ataca a pessoa, você cria inimigos. Se ataca o problema, cria parceiros que podem ajudá-lo a resolvê-lo. E como você pode aplicar isso tudo na prática? Bom, primeiro, seja duro com o problema, gentil com a pessoa. Reconheça o esforço, elogie a dedicação, mas seja firme ao apontar o que precisa mudar. Por exemplo, eu sei que você trabalhou duro nesse relatório, mas os dados ainda não estão completos para tomarmos uma decisão mais clara e segura. Use fatos, não rótulos. Troque o "você é desorganizado" por "nas 2 últimas entregas os arquivos chegaram depois do prazo combinado". Pronto. Isso reduz a defensividade e aumenta a chance de colaboração. E construa pontes, não muros. Sempre que possível, mostre que a sua crítica é pelo bem do resultado coletivo. Frases como "se ajustarmos isso, todos ganham" ajudam a alinhar o foco e reduzir a resistência. Outro exemplo muito bom vem de novo de Bill Gates. Nas primeiras décadas da Microsoft, ele era exigente ao extremo, mas a sua obsessão estava no produto, na qualidade do software e não em destruir a moral da equipe. Essa distinção é o que fez com que muitas pessoas, apesar da pressão, permanecessem anos ao lado dele, construindo uma das maiores empresas do mundo. No fim, a chave é simples, mas importantíssima. Não confunda o problema com a pessoa. Quando você mantém essa separação, protege relacionamentos valiosos, evita dramas desnecessários e foca no que realmente importa, que é encontrar a melhor solução para todos. Agora, vamos ver como lidar com situações difíceis em negociações. Até aqui falamos de princípios nobres: focar em interesses, usar padrões justos, criar ganhos mútuos, separar pessoas do problema. Mas você deve estar pensando, tá, e quando o outro lado não joga limpo? Isso é importante. Essa parte é a mais desafiadora, porque na prática nem todo mundo negocia de forma honesta e equilibrada, claro. É justamente aí que você precisa estar preparado com técnicas para neutralizar ataques, jogos de poder e até manipulações emocionais. Um desafio para negociar bem acontece quando o outro lado utiliza truques sujos e manipulações. Talvez você já tenha passado pela clássica encenação do policial bom e do policial mau, né? Numa reunião de negócios ou até numa compra importante. Um lado pressiona, o outro finge ser compreensivo, tentando fazer você ceder acreditando que encontrou um aliado. Esse tipo de estratégia é antiga, mas ainda é usada e funciona. E o que fazer? Simples. Espelhe a jogada, nomeie a tática, diga como. Parece que vocês estão usando o papel do bom e do mau negociador, não é isso mesmo? Só o fato de trazer isso à luz desmonta a armação, porque ninguém gosta de ser exposto. Muitas vezes, a simples transparência faz com que a outra parte recue e volte a uma postura mais clara e direta. Outra situação complicada acontece quando o outro lado é muito mais poderoso do que você. Essa talvez seja a situação mais comum para pequenos empreendedores, freelancers ou até mesmo profissionais em início de carreira. A sensação de estar diante de uma empresa gigante, um cliente muito rico ou um chefe influente pode gerar vulnerabilidade. É aqui que entra um dos conceitos mais importantes que você pode usar, utilizado em Harvard, que é o BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement, ou melhor, alternativa caso a negociação não dê certo. Imagine que você vai para uma entrevista de emprego sem nenhuma outra proposta em vista. Sua margem de negociação será mínima, porque você precisa desesperadamente daquele sim. Agora, pense no mesmo cenário, mas com 2 outras ofertas na mesa. Automaticamente sua postura muda. Você não está mais pedindo uma oportunidade, mas avaliando opções. Isso é poder, isso é completamente diferente.
Quanto mais alternativas concretas você tiver, menos dependente ficará da boa vontade do outro lado. Por isso, antes de qualquer negociação importante, trabalhe no seu fortalecimento pessoal. Construa opções, amplie sua rede, tenha sempre uma carta na manga. Mas uma situação difícil que você pode enfrentar é quando o outro lado parte para ataques pessoais. Essa é a parte mais delicada, porque quando somos atacados diretamente, nossa tendência natural é reagir com raiva ou defensividade. Só que isso raramente ajuda. Aqui entra o chamado jiu-jitsu da negociação. Ao invés de contra-atacar, você redireciona a energia. Um exemplo: se alguém diz, essa ideia é ingênua, você não entende nada desse mercado, ao invés de rebater no mesmo tom, pergunte calmamente: tudo bem, eu entendo seu ponto, mas se você estivesse no meu lugar, como que você resolveria essa questão? Perceba a mudança, o foco sai do ataque e vai para a solução. Você tira o poder do agressor, que agora precisa pensar em alternativas ao invés de apenas desqualificar e te atacar. Essa técnica não só reduz o conflito, como também pode transformar o opositor em colaborador momentâneo. Bom, resumindo, quando estiver em uma negociação e o outro lado não estiver agindo de forma honesta ou ética, você pode adotar as seguintes posturas. Estão usando truques sujos? Simples, expõe a tática. Transparência neutraliza a manipulação. Existe uma grande diferença? Se fortaleça. Opções reais aumentam seu peso na mesa. Você está sofrendo ataques pessoais? Use o jiu-jitsu da negociação, redirecione a energia para soluções. A lição é clara: negociar bem não é sobre técnica, é sobre preparo. Quem domina essas respostas não se intimida, não cai em armadilhas e sai mais forte de cada mesa de negociação. Agora, você vai entender o poder de manter relacionamentos em negociações. Quando falamos em negociação, muita gente imagina uma batalha de argumentos, quase como se fosse um duelo de quem fala mais alto ou resiste por mais tempo e ganha pelo cansaço. Mas a ciência e a experiência mostram o contrário. Quanto mais relacionamento humano houver entre as partes, maior é a chance de se chegar a um acordo sólido, justo e duradouro. Pesquisas sérias, incluindo estudos de Harvard, indicam que quando você cria uma conexão com a outra parte antes de negociar, suas chances de sucesso podem aumentar em até 30%. Isso não é detalhe, é diferença entre fechar ou não fechar. E por que isso acontece? Porque a negociação deixa de ser vista apenas como uma luta e passa a ser entendida como uma parceria. Quando há proximidade, empatia ou até um mínimo de confiança, o outro lado não enxerga você como um adversário que precisa ser derrotado, mas como alguém que vale a pena construir um caminho conjunto. Imagine só um corretor de imóveis que chega direto para mostrar o apartamento e já começa falando de valores, taxas e condições. A conversa fica fria, técnica e impessoal. Agora, compare com outro corretor que antes de falar de preço, pergunta sobre a sua família, se você gosta de animais, como imagina a sua rotina naquele novo lar. O clima muda totalmente, você passa a enxergar aquele profissional como alguém interessado em você de verdade e não apenas no fechamento da venda. Isso não significa ser falso ou forçar intimidade, significa apenas humanizar a negociação. Negócios são feitos entre pessoas e pessoas se conectam por histórias, experiências e interesses compartilhados. Muitas vezes uma lembrança simples, como comentar sobre o time de futebol, sobre o bairro em que ambos cresceram, ou até sobre o clima do dia, já quebra uma barreira inicial e abre espaço para uma conversa mais fluida, colaborativa e tranquila. Sempre invista pelo menos 5 minutos de conversa informal antes de começar a negociar qualquer coisa. Pode ser no corredor antes da reunião, enquanto o café é servido, ou até uma ligação rápida antes de entrar nos termos do contrato. Pergunte algo leve, como: e aí, como foi seu final de semana? Ou está dando conta da rotina corrida? Ou ainda, seus filhos estão naquela fase da escola, onde eles estão estudando? Essas pequenas aberturas têm um impacto enorme. Elas demonstram que você vê a pessoa além do papel que ocupa na negociação. Isso cria um ambiente em que os dois lados se sentem mais dispostos a ceder, buscar alternativas e encontrar soluções criativas juntos.
Na próxima reunião, anote 3 perguntas leves que você pode fazer antes de entrar no assunto principal. Não precisa ser nada profundo, apenas algo que mostre interesse genuíno. Depois, observe como o clima muda e como a outra parte reage de forma mais receptiva às suas propostas. Em negociações, quem investe em relacionamento não está perdendo tempo, está ganhando território. Respeito, empatia e conexão são muitas vezes diferenciais que transformam um não em um sim e que garante acordos sustentáveis no longo prazo. A grande lição que você deve guardar é que negociação não é ganhar, é construir. Muita gente entra em uma negociação com a mentalidade errada, entra como se fosse uma batalha, uma queda de braço em que apenas um pode sair vitorioso. Mas a verdade é que quando alguém ganha demais, normalmente o outro lado sai sentindo que perdeu e isso mina qualquer possibilidade de relação futura. Negociar não é sobre esmagar o outro, é sobre construir algo que dure, que seja justo e sustentável. Há uma história clássica que ilustra isso de maneira perfeita. Nos anos 1960, um pai americano estava em Londres brincando de frisbee com o seu filho em um parque. Era um jogo leve, divertido, sem competição. Algumas pessoas se aproximaram curiosas, já que o frisbee ainda era uma novidade por lá. Depois de alguns minutos observando, um homem perguntou: "Quem está ganhando?" O pai, com um sorriso, respondeu: "Ninguém, estamos apenas nos divertindo." Esse diálogo simples carrega uma das maiores lições sobre negociação. Não se trata de ganhar ou perder, mas de criar um ambiente onde ambos se beneficiem. Quando pensamos em vitória apenas para um lado, o resultado costuma ser curto, frágil e insustentável. Já quando conseguimos encontrar um equilíbrio em que cada parte sente que foi respeitada e atendida em suas necessidades, criamos uma base sólida que pode durar anos, às vezes décadas. Pense em parcerias comerciais. Se uma empresa espreme a outra até o limite para conseguir preços cada vez mais baixos, pode até parecer que ganhou no curto prazo, mas inevitavelmente a outra parte ficará insatisfeita, buscará novos clientes ou fornecedores e a relação acabará. Em contrapartida, quando ambas as empresas encontram um modelo justo, onde uma fornece qualidade e recebe um pagamento que considera adequado, enquanto a outra garante bons produtos por preço competitivo, ambas crescem e o relacionamento se fortalece. Bill Gates, também nos primeiros anos da Microsoft, entendeu que fechar contratos justos com fornecedores e parceiros era mais valioso do que simplesmente arrancar cada centavo em uma negociação agressiva. Ele sabia que se todos ganhassem, o ecossistema em torno da Microsoft seria mais forte, e foi exatamente isso que impulsionou o crescimento da empresa no longo prazo. Em qualquer relação, seja entre sócios, casais, amigos ou colegas de trabalho, negociar não significa ganhar a discussão, mas sim preservar a relação enquanto se encontra uma solução funcional. Quantas vezes não vemos casais que transformam pequenas conversas em brigas para decidir quem tem razão e no fim ninguém realmente vence, porque o vínculo é desgastado? Pergunte-se sempre, ao terminar uma negociação, pergunte isso: o que eu construí aqui? Se a resposta for apenas ganhei mais do que o outro, cuidado, talvez você tenha semeado ressentimento e inviabilizado futuras oportunidades. Mas se a resposta foi criamos algo que atende aos dois lados, aí sim, você pode se orgulhar, comemorar de verdade. A grande lição é simples, mas importante. Negociação não é sobre vitória, é sobre construção. Quando ambos os lados saem satisfeitos, você não apenas fechou um acordo, você abriu as portas para confiança, parceria e crescimento duradouro. Bom, agora você já sabe o que tem que fazer para ter sucesso em negociações. Foque em interesses, não em posições. Use padrões justos. Crie opções de ganho mútuo. Separe as pessoas dos problemas. Prepare-se para truques, podem acontecer, poder e ataques, e construa relações, não batalhas. Aplique essas técnicas e você vai perceber que negociar não é brigar por migalhas, mas abrir portas para oportunidades maiores. Porque no final, a arte da negociação é a arte de sempre conseguir o que você quer, sem perder o que realmente importa: respeito e relacionamento. E agora eu quero saber, qual dessas estratégias você pretende aplicar na sua próxima negociação? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler. E não se esqueça,
Dê o like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com alguém que precise realmente aprender a negociar melhor. E claro, se inscreva aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!